Dando continuidade, então, aos nossos encontros de direito administrativo para aprovação do exame de ordem, banca FGV, né? Nós estamos agora começando a falar sobre a matéria de responsabilidade civil da administração pública. Uma matéria que, diga-se de passagem, eu até confesso a vocês, meus colegas, que é uma das que eu tenho mais carinho por esta matéria, porque eu acho ela realmente tranquila, uma matéria que tem história no meio, uma evolução, uma coisa muito bacana. É claro que pelo tempo exíguo, né, que nós temos para preparar para os cursos, né, no exame de ordem, é óbvio que tu não vai ter aqui uma aula do mesmo tamanho de uma aula de uma graduação. Né? Muitas coisas você está revendo aqui, dando uma oxigenada na sua memória sobre essa matéria, e essa matéria também de responsabilidade civil será isso. Então, olha só, para começo de conversa é interessante saber que a responsabilidade civil, a matéria de responsabilidade civil, ela é trabalhada onde? No direito civil. Isso mesmo, no direito civil. E nos mostra realmente que o direito administrativo, ele é um filho desgarrado do direito civil. Em priscas eras do nosso direito no Brasil, né, ou seja, lá no início do nosso direito, o direito administrativo não era uma matéria apartada. Ele não era uma matéria que eu poderia chamar, digamos assim, autônoma. Não era uma matéria. Ele fazia parte da ideia do direito civil. Né? A parte da ideia maior chamada direito civil. Até que um dia ele veio a ter vida própria, digamos assim. Veio a ter a sua própria casa, ser crescidinho, mora sozinho, se chama de direito administrativo. Mas a matéria de responsabilidade civil nos mostra, então, que realmente um dia o direito administrativo fez parte disso. Não podemos esquecer que no direito civil, a matéria de responsabilidade civil, a expressão responsabilidade civil, a grosso modo, significa aquele que causar prejuízo a terceiro fica obrigado a reparar o dano. Então, a grosso modo, de uma forma bem rápida, a expressão responsabilidade civil significa isso. Aquele que causa prejuízo a terceiro fica obrigado a reparar o dano. Só que esta expressão, ela se pormenoriza de uma maneira tal, ela cresce de uma maneira tal, que ela cabe muitas vezes em um semestre inteiro de uma faculdade de direito. Ou até poderia ser 2 semestres, falando só de responsabilidade civil. Por quê? Porque nós temos lá questões que envolvem uma responsabilidade civil, desde um simples acidente de trânsito até uma responsabilidade civil por danos nucleares, ou então por mau uso da chamada nanotecnologia, que está também uma matéria muito trabalhada hoje em dia no ordenamento jurídico pátrio. Ou seja, é uma coisa que se pormenoriza e fica muito grande. É claro que, a grosso modo, ou melhor dizendo, de uma forma bem objetiva, a expressão responsabilidade civil significa isso. Aquele que causa prejuízo a terceiro fica obrigado a reparar o dano. No Código Civil, não podemos esquecer que lá nós temos isso aqui, ó. Este é o entendimento. Aquele que causar prejuízo a terceiro através de ato ilícito fica obrigado a reparar o dano nos casos de dolo ou culpa. Então, aquele que causar prejuízo a terceiro através de ato ilícito fica obrigado a reparar o dano nos casos de dolo ou culpa. Este é o texto que nós temos, esta é a ideia que nós temos no Código Civil brasileiro, quando fala sobre a responsabilidade civil das nossas relações privadas. Você pode notar que no Código Civil, então vamos aqui, ó, Código Civil, nós temos a regra das nossas relações privadas quando alguém causa prejuízo a terceiro.
E aqui, ó, por estes dois elementos do final da frase, por causa do dolo e da culpa, por ter que provar o dolo ou a culpa daquele que causou o prejuízo, pelo fato do terceiro ter que provar o dolo ou a culpa, falamos que a responsabilidade civil, ela é subjetiva. Então, nas nossas relações privadas, a responsabilidade regra é a responsabilidade subjetiva. Porque a vítima, ela tem que provar daquele que fez, que causou o dano, o dolo ou a culpa. Então, na responsabilidade civil subjetiva, nós temos a obrigatoriedade da vítima, do terceiro, ter que provar o dano, o chamado nexo causal, que você já é formado, já sabe muito bem o que significa, é a relação entre o dano sofrido com a atitude, a postura daquele que está sendo acusado, e também o dolo ou a culpa num sentido estrito, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Então, dano, nexo causal, dolo ou culpa. Isso se chama de responsabilidade subjetiva. E é esta que impera, ainda é como regra, a que impera nas nossas relações privadas. É claro que nas nossas relações privadas nós também temos alguns momentos em que a responsabilidade será objetiva. Por exemplo, nas relações de consumo, em alguns casos específicos, como por exemplo, no erro médico, em cirurgia plástica, o dano em cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica é estética, né? Então, na verdade, quando agora o Alexandre foi fazer uma plástica no rosto para tirar os pés de galinhas, né? Se por um acaso o médico ele errar na estética dele, né? Conseguir fazer a façanha de deixar ele mais bonito do que ele já é, então ele pode vir a responder por responsabilidade objetiva, certo? Agora, se for reparadora, né? Se por um acaso o Yuri está andando com o seu carro e aí dá de cara num poste, e aí o médico, o cirurgião plástico vai tentar arrumar o rosto do Yuri, vai tentar fazer o impossível, né? Que já é feio, e aí o cara tenta arrumar o rosto do Yuri, isso é reparador. Aí cai aqui, ó, na responsabilidade civil subjetiva. O Yuri se metendo em matéria de direito civil, né? É que eu me lembro dessas coisas também, eu gosto, eu sou metido, né? Eu sou, como diria no Rio Grande do Sul, sou mais metido do que dedo de guri em nariz, né? Então, na matéria de responsabilidade civil, no Código Civil, nós temos a ideia da responsabilidade subjetiva como sendo aquela que é a regra nas nossas relações privadas. Uma outra coisa que tu não pode esquecer é que o ato ilícito na responsabilidade civil, nas relações privadas, é ele que fundamenta a reparabilidade. O fundamento da reparabilidade, o porquê que realmente aquele que fez tem que pagar, é porque aquilo que ele fez através de um ato ilícito. Fez ele através de um ato ilícito, certo? Isso tu tem que gravar, por quê? Porque já na responsabilidade da administração pública, a coisa é diferente. A coisa é bem diferente. Por quê? Porque a administração, ela responde